Como assim? Eu cresci numa casa com armas, como a maioria das pessoas que nasceram na década de 70, que era algo absolutamente comum e corriqueiro, né? Não havia espanto nenhum em alguém ter uma arma de fogo em casa. E eu cresci vendo essa arma não como um símbolo de opressão, de violência, de criminalidade, muito pelo contrário, né? Era um negócio absolutamente divertido. A gente se sentia, estava, né, muito mais seguro. Meu pai viajava muito, minha mãe tinha lá um 32 do lado da cama, né? Sempre me ensinou a mexer, nunca, né, peguei escondido, não precisava, ou seja, sem nenhum tipo de incidente. E aí vem esse cara falar isso, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. E aí foi que eu comecei a me envolver nessa história, ou seja, 1991, muitos cabelos brancos a menos, e alguns quilos também. Chegamos então no nosso grande a grande sacada dos caras, né? Então, dentro dessa corriqueiridade, me enrolei agora, né? Essa coisa corriqueira e normal que era a arma de fogo, como é que você vai convencer alguém que a arma é ruim? Que você precisa devolver essa arma, entregar essa arma, jogar fora essa arma, não comprar uma arma, o papai Estado está aqui para cuidar de vocês. Muito fácil, gerando preconceito contra a simples presença de armas de fogo. E aí nos noticiários, nos jornais, a gente começa a ver imagens como essa daqui, ó. Armas sempre associadas à violência, à morte, a sangue. A arma é coisa ruim, é coisa do capeta, faz criança fazer xixi na cama. Por outro lado, você tira das notícias, né? Você tira do enfoque, né? Você joga para baixo do tapete o tiro esportivo, que deu a primeira medalha olímpica para o Brasil em 1920 na Antuérpia, né? Você tira a arma como um objeto, né, de defesa, você tira a arma como um objeto de colecionismo que conta a história de um país. A arma não tem nada de bom. Foi exatamente assim que eles trataram durante pelo menos quase três décadas, né, a questão das armas de fogo. E por isso que você vê, pelo menos eu vejo isso muito claramente, né, um medo da arma, um preconceito da arma, muito mais nas novas gerações do que o pessoal mais velhinho como eu, que cresceu com essa naturalidade, né? Então se criou esse medo irracional de um objeto. Vem então o senhor, vamos lá, opa, está meio devagar isso aqui, a culpa das armas, é isso aí que a gente falou, olha lá. Aí a gente começa a ver coisas assim, ó. Brasil lidera ranking de mortes por armas de fogo. Olha as armas de fogo malvadas, matando as pessoas. Mas dá para piorar? Sempre dá para piorar. Vamos lá. Piorou tanto que até apagou. Olha lá. Armas brancas são responsáveis por quase metade dos assaltos a pedestres em Santa Maria. As facas gaúchas estão assaltando as pessoas nas ruas agora. Olha que coisa terrível. Facas incontroláveis. Tinha que ser no Rio Grande do Sul, né? As facas estão assaltando as pessoas. Olha só a personificação dos objetos. Então não são os criminosos o problema lá em Santa Maria. O problema são as facas e as armas. O criminoso, coitado, ele é uma vítima da sociedade, não é isso? Né? Ele não teve opção, ele é pobrinho, não teve estudo, educação melhora tudo, resolve tudo, blá, 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 blá. Aliás, tem uma palestra inteira só sobre isso. Dá para piorar um pouquinho mais? Sempre dá. Essa aqui é a minha predileta. Carro passa atirando e fere 4 na cidade de Deus. Carro passa atirando. Malditos Decepticons, entendeu?
Só faltou estar bêbado, filha da puta, desse carro. Carro bêbado passa atirando. Meu Deus do céu. É surreal, é um G1, né? Não é um jornalzinho qualquer. É milhares de pessoas lendo isso entrando na cabeça, como se não houvesse responsabilidade humana por trás disso. Como se caneta escrevesse errado, como se colher engordasse as pessoas. Não, a culpa não foi minha. Foi a arma, foi o meu carro, foi qualquer coisa, menos o responsável, que precisa ser punido. Isso é uma coisa absolutamente óbvia. Aliás, tudo que eu falo é absolutamente óbvio, mas nós chegamos numa coisa que você tem que provar que a grama é verde, não tem jeito. Mas é isso. Isso foi o que aconteceu durante 30 anos e acontece até hoje, principalmente por maior parte da imprensa, não só nacional, como internacional também. Mas aí, lá em 95, chegamos na era FHC, um grande representante da direita brasileira. Essa foto diz tudo, né? Olha lá, uhul, olha lá, só os irmãos. 2 já foi, aleluia. Como diz o Milton Neves, né? Fala, 2 já estão lá no tacho do capeta, queimando. Mas chega no mármore do inferno. Mas aí chega Fernando Henrique Cardoso, adota mais uma vez esse tom desarmamentista, né? Por grande pressão e influência de diretrizes da ONU, né? Que vocês sabem também, né? Um organismo absolutamente imparcial, né? E faz o seguinte: em 1997 aprova uma legislação, porque até então tinha começado a disparar o número de homicídios no Brasil, né? Grande parte desses homicídios, cerca de 60% na época, um pouquinho menos, eram cometidos com o uso de armas de fogo. Bingo! É só proibir as armas e pronto, ninguém mais mata no Brasil. Olha que lógica fantástica, né? E aí, em 97, ele cria primeiro o Sinarme, né? Que é o sistema para centralizar, sistema nacional, né? Que é um sistema feito para centralizar os registros de armas de fogo, que até então eram feitos pelas secretarias de segurança pública dos estados, portanto não eram registros centralizados, né? Ele também transforma o porte de armas, o porte ilegal de armas em crime, que até então era uma simples contravenção penal, não era crime você portar, estou falando andar armado, tá? Não era sequer crime, era uma simples contravenção penal. E transforma também a posse, ou seja, você ter lá na sua casa, no seu sítio, né, uma arma de fogo ilegal, né? Com a desculpa que com isso, né, diminuiria a circulação de armas ilegais que abastecem a criminalidade quando são roubadas do cidadão, tipo repetindo Getúlio mesmo com a história do cangaço. Obviamente o que acontece? Nada. Os crimes continuam crescendo, os homicídios continuam crescendo. E aí, né, como bom legislador que nós temos, os bons legisladores que nós temos, se não funcionou, não é porque não funcionou, é porque foi pouco. Então vamos apertar ainda mais. E aí começa a se discutir, né, o atual Estatuto do Desarmamento. Isso foi lá em 1999, que tinha, né, a premissa, a ideia de realmente proibir ao máximo a posse de armas, né, restringir ao máximo, fazer com que aquelas pessoas que já tivessem uma arma, compradas legalmente, inclusive, né, entregassem essa arma para o Estado e para o governo, né? E isso é aprovado. Desculpem a imagem, eu sei que é uma imagem forte, ainda mais depois do almoço, né? Coisas desse tipo, lá, armas sendo esmagadas por um rolo compressor, né? Um espetáculo dantesco, sinceramente, né? Como se isso representasse
algum ganho na segurança pública, né? Armas entregues por quem? Viúvas, aposentados, né? O cara do sítio, que fica com medo, que a filha esquerdinha da Universidade Federal ficou enchendo o saco. Entrega, pai, entrega a arma. A arma não serve para nada. Você vai matar todo mundo aqui em casa. Teve muito disso, né? A mulher, aquela conversa de travesseiro, né? Bem, vamos entregar a arma, por favor. Tá bom, deixa eu dormir, mas eu entrego, vai. Foi mais ou menos assim, né? E muita gente caiu nessa. Não funcionou. E aí, chegamos ao nosso presidente Lula. Ex-presidente Lula, atual presidiário Lula, né? Que inclusive tinha 2 armas registradas em seu nome quando ele era ainda sindicalista, 2 revólveres calibre 38, né? Claro, ele podia. Não eram dele, era emprestada de um amigo. Boa. Não eram dele. E ele, né, exatamente na vigência do mensalão, né, eles conseguem, com um verdadeiro rolo compressor, aprovar o Estatuto do Desarmamento, que dentro do Congresso não era discussão fácil, né? Muitos deputados se colocavam, eles queriam uma proibição radical à la Eduardo Jorge, mas não dava para fazer. E aí eles criam, né, a ideia do quê? De um referendo. Vamos deixar a população decidir. Oh, como eles são democráticos, não? São muito democráticos. O problema é o seguinte, eles só deixaram a população decidir porque eles tinham certeza que eles ganhavam. E o Olímpio, sumiu o Olímpio. E o Olímpio que estava aqui, né? É porque ele sabia que eu ia falar dele agora, você fugiu, né? E o Olímpio sabe disso porque ele estava comigo já nessa época, né? Eles tinham certeza que eles ganhavam. Por quê? Porque eles passaram 20 anos mentindo. 20 anos, Rede Globo, jornais, né, Folha de São Paulo, Estadão, jornais pelo Brasil todo, todo mundo dizendo, não, a arma é ruim, arma é ruim, desarmamento é bom, desarmamento é bom, desarmamento é bom. E eles faziam aquelas pesquisas, né, que dava 80, pode procurar, Datafolha. Não vou falar nada que eu não aguento mais ser processado, mas vamos lá. Datafolha, legal. 85% da população é a favor do desarmamento. Porra, que maravilha! Vamos fazer um referendo, então. A gente ganha. Imagina, se 80% da população disser sim ao desarmamento, pô, quem que vai se opor a isso? Né? Vai estar chancelado pela população brasileira. O problema é que eles não contavam com 2 coisas. Primeiro, que todo mentiroso contumaz, ele começa a acreditar nas próprias mentiras. Então eles começaram a realmente acreditar que eles iam vencer.